Olá a todos. Então vou passar aqui rapidamente, né? Vou tentar instalar aqui nessa máquina o WSL, né? E posteriormente o OpenFOAM no WSL dentro do Windows. Então o primeiro passo para isso é nós procurarmos aqui no Windows por PowerShell. Então você vem PowerShell, eu venho aqui executar esse como administrador. Aí aqui eu executo WSL install. Vamos ver se dá certo. Aí ele vai pedir uma permissão, né? Nós aguardamos até que apareça, né, essas informações aqui. Ele fala que o Ubuntu foi instalado, né, e o subsistema do Windows, né, para Linux foi instalado. Okay? Se você quisesse instalar uma outra distribuição, né, como por exemplo o Debian, você poderia colocar "-d", né, a distribuição, e colocar Debian, né, que ele teria, ao invés do padrão que é o Ubuntu, você tem instalado aí o Debian. Então, feito isso, a gente já pode fechar aqui o PowerShell e abrir aqui, vamos verificar se está funcionando. Se colocar aqui Ubuntu, ó, na pesquisa, você já pode abrir ele, né? Vou colocar aqui abrir. Ele vai configurar as informações, né, e terminar de instalar a distribuição Linux no WSL. Então você pode colocar aqui um novo nome, né? No meu caso eu vou colocar meu nome mesmo, vou colocar Marcos. Ok? Colocar uma senha qualquer, né? Okay. E está pronta, né, a nossa máquina virtual aqui de Linux. Okay? Então, nessa máquina virtual que a gente vai instalar o OpenFOAM. Okay? Então, o próximo passo para isso, né, é vocês pesquisarem na internet, coloca OpenFOAM org install. Né? Daí você vai ter, né, a instalação aqui para Ubuntu. Então vamos pegar aqui essa primeira. Então o primeiro comando que a gente vai ter que fazer aqui é atualizar, né, os pacotes que nós temos nessa instalação aqui do Ubuntu. Então eu venho, dou uma atualização, né? Ele vai dar um update. Se vocês vierem aqui na página do openfoam.org download source, né, ele vai ter instruções de como compilar, né, o OpenFOAM diretamente do código fonte, né, que deixa, na verdade, quando você compila direto do código fonte, você já tem um ganho aí em eficiência, porque ele vai compilar de acordo com o seu hardware. Então daí é só você seguir as instruções, né, por exemplo, instalação do software para compilação. Então você vai precisar aqui de um compilador, que é o GCC, né? Então para isso a gente vai instalar o básico aqui no Ubuntu, é só copiar essa linha aqui de Installing Packages no Ubuntu. Okay? Então copiar isso daqui, colar lá depois do update, né? Só copiar e colar. Okay? E dar OK. Então ele vai instalar esses softwares necessários. Aí você aguarda a instalação, né? Uma vez que terminou aqui a instalação, o que a gente vem aqui e vou pegar alguns outros pacotes que são importantes, né? Então vou utilizar esse build essential aqui. Então vem aqui, dou um sudo apt get install, colocar aquele build essential, cmake também é importante. O gnuplot não precisa, mas vamos pegar ele também, vai. Vou pegar esses três aqui, o cmake, o flex. Só não vou pegar o gnuplot. libopenMPI e digitem aí também, né, colocar Python 3 PIP, que é bom para a gente fazer algum gráfico, né, se for preciso, ou rodar algum caso. Então eu acho que isso daqui seria já o suficiente para nós compilarmos o OpenFOAM, né, a versão de desenvolvimento. Ó, uma vez instalado esses pacotes, você pode vir aqui, ó, ir para a próxima parte, né, que é downloading, baixar ali o código fonte. Para ficar mais fácil, eu vou criar uma pasta. Então vou dar um make dir openfoam
no meu diretório de usuário, então eu tenho essa pasta, eu vou entrar dentro dessa pasta, né? Então agora eu estou dentro da pasta, e aqui dentro da pasta eu vou colar essa linha aqui para baixar, né, do GitHub o código-fonte do OpenFOA de desenvolvimento, ok? E aguardo uns segundos, né? Aí você pode dar um ls e verificar que já está aqui baixada a pasta, né, com o código-fonte do OpenFOA, que é basicamente escrito em C++. O código-fonte, né, de softwares necessários aí também para algumas funcionalidades do OpenFOA. Então é só copiar também esse third party ali e colar, ok? E nós já temos agora, né, o código-fonte completo aí para compilar o OpenFOA dentro dessa pasta OpenFOA. Além dessas duas pastas, né, do código-fonte, eu vou criar uma pasta para eu colocar meus dados, né? Então depois você mude de acordo com o nome do seu usuário. O nome do meu usuário é Marcos, aí você substitua pelo nome do seu usuário. Então eu vou colocar aqui, ó, para criar a pasta, né, recursivamente, Marcos para OpenFOA na versão de desenvolvimento, né, pasta run. Então daí eu vou colocar todos os meus casos aqui dentro dessa pasta run. Além disso, agora se vocês derem um ls aí, vocês vão ver que dentro do OpenFOA Dev, em etc, vocês têm um arquivo chamado bashrc, que contém já as configurações, né, para esse shell aqui do Linux. Né, para você poder utilizar o OpenFOA no shell do Linux, ele já coloca lá um monte de... já tem um espaço de nomes, né, com as configurações necessárias para isso. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e linkar essas configurações com as configurações que você tem no seu Linux, okay? Que estão também no arquivo bashrc. Então eu vou copiar isso daqui, vou pegar, dar um Ctrl C aqui, né? Se você verificar, se você colar ele aqui, você vai ver que estava lá, né? Já está no Ctrl C, basta você dar Ctrl V. E a gente vai escrever, né, diretamente nesse arquivo de configuração aquela linha de comando para toda vez que você abrir o seu Linux aqui, nesse shell do Linux, ele já carregar essas informações do OpenFOA. Então, para colocar essas configurações lá, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para ele escrever, né, essa configuração aqui do OpenFOA Dev, mas esse OpenFOA está lá tá no Home, pasta OpenFOA, pasta OpenFOA Dev, etc, bashrc, e a gente vai adicionar isso daqui na última linha do arquivo home também, né, .bashrc. Então é só fazer isso daqui, né? Não se esqueça que aqui são dois sinais de maior, né? E daí agora nós temos no nosso bashrc, né, essa informação aqui carregada. Essa informação ali, se você rodar ela aqui na sua linha de comando, né, você dá um Ctrl C nela, ó, Ctrl C, Ctrl V, ele já vai carregar então as configurações do OpenFOA. Tanto que você pode, por exemplo, né, entrar lá na pasta do código-fonte do OpenFOA, compilar o OpenFOA na sua máquina. Para compilar ela com um único processador, né, basta você dar Enter desse jeito, ou se você quiser utilizar todos os processadores, você pode colocar "-j", né? Aqui nesse caso eu vou compilar com 8 núcleos, né? Então eu posso colocar aqui J8 e dar Enter, né? E ele vai começar a compilar isso daí. O ideal, né, é você fechar os navegadores, fechar qualquer outra coisa, né, porque daí você faz um uso melhor desses processadores. E daí é só aguardar, né, terminar de compilar tudo isso daí. Vou botar a chave aqui, viu? Então depois de meia hora aqui, ó, usando 8 processadores, né, 8 núcleos, aí ele instalou. E daí, se você quiser testar se está funcionando, né, basta você dar o comando aí, block mesh, ele vai rodar aqui, vai mostrar esse cabeçalho, né, vai falar que tem um erro porque simplesmente você ainda não tem nenhum caso rodando, ok? Quiser testar um pouco mais a fundo, basta você copiar um caso novo, né? Então vamos lá para a pasta de onde vai ficar os casos, né, que é o seu usuário run, ok? E aqui você pode copiar, por exemplo, ó, vamos copiar um caso, um exemplo de escoamento incompressível, né, incompressible fluid, pegar de cavidade quadrada, né?
Vamos copiar ela inteira para cá. Vamos lá para ela, aí você cria a malha, né? Agora você vê que ele funcionou, ele criou a malha, ele dá detalhes aqui, né? O número de pontos, células, faces, tamanho dela e tudo mais. E você pode rodar o caso, né? E você vê que ele realmente está funcionando. Ele convergiu aqui para 10 segundos aí de simulação. Para finalizar o vídeo, né? Basta a gente ir lá na página paraview.org, né? Downloads, e baixar aí a última versão, né, do Paraview, né? Eu vou escolher essa versão Nightly e daí você instala, né, o Paraview. Né, escolher uma pasta aí para você instalar ele. Uma vez instalado o Paraview, aí é só a gente executar, né, daí ele tem essa interface, né? Vamos abrir aqui um arquivo. É só a gente ir até a pasta, né, onde se encontra o caso que a gente acabou de rodar, né, o caso de cavidade quadrada. O endereço, né, de onde ficam instalados os arquivos no Linux, basta você vir aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, clicar ali em Linux, né, Ubuntu, aí você vai verificar, né, que o endereço na onde você está instalado a sua máquina virtual. Então, a partir desse endereço, você pode copiar e colar lá no Paraview, né, para você abrir a pasta, o caso, né, que você acabou de rodar, que vai estar dentro do seu usuário -dev run Decavity, né? E vou abrir aquele arquivo vazio open.foa. E daí você pode, né, plotar ali e fazer a visualização do campo de velocidade, do campo de pressão aí nesse caso, né? Depois você pode escolher o campo de velocidade. Somente uma das componentes, né? Aqui é a componente X, né? Que é o U. Ok? Então a componente W em Z. E você tem toda a liberdade, né, de visualizar a malha, né, que você utilizou, que é uma malha bem grosseira nesse caso. Ok? E daí basta você seguir aí um tutorial depois do Paraview, né, que você vai ver aí todas as funcionalidades, né, e também a potencialidade desse software de pós-processamento, ok? Principalmente aí para problemas de escoamento, né, de fluidos e de transferência de calor. Então esse daí seria o vídeo, né, que eu queria passar para vocês, só para vocês terem uma base já de como instalar, né, os softwares necessários, ok? E a partir daqui, né, aí é com vocês.